Olá para você que está no site do Sinergia Cult, também na página do Facebook, no Twitter. Começamos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético e mais uma vez aqui conosco o Wilson Marques de Almeida. Ótima tarde para você, Wilson. Oi, Elias. Ótima tarde para você também e para todos os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham através do site do Sinergia. E também no Facebook e também no Twitter, e depois o programa é colocado na íntegra, é colocado à disposição no YouTube, para que você possa acompanhar. Vamos começar aqui a nossa pauta, que é um pouco extensa hoje. Vamos lá, vamos começar aqui com o seguinte, a diretoria da Eletrobras está convencida de que Luiz Inácio Lula da Silva, para reverter a privatização, não dará em nada. Primeiro, porque considera que Lula está apenas jogando para a sua própria plateia, ou seja, para os militantes do PT. Mas mesmo que o desejo do presidente seja real, a Eletrobras também conta com outro fator, o Supremo Tribunal Federal, que já barrou tentativas semelhantes. As informações são do Radar Econômico, da revista Veja. Mas, Wilson, eu acho que, lógico que todo mundo quer entrar no embate político para ganhar, mas eu penso que o recado que o Lula quer dar em relação a essa questão da Eletrobras é que a empresa está pouco se lixando para o trabalhador e para o consumidor, né, Wilson? Bem, Elias, é um momento de transição muito difícil no setor elétrico. Nós estamos em um momento de transição de um novo modelo. Nosso modelo hídrico precisa ser aí intercalado com modelos mais sustentáveis, né? Já que nós não temos mais a capacidade de aumentar a nossa geração hídrica, os locais onde nós temos hoje capacidade de aumentar em locais protegidos ambientalmente. Nós acompanhamos aí nos últimos anos, aí no governo que passou, um ataque muito violento à natureza, à floresta, e não há espaço para que se discuta nesse momento construções de hidrelétrica na região amazônica. É muito difícil. Então, nós precisamos discutir a sustentabilidade da produção de energia elétrica através de fontes mais sustentáveis, tipo eólica, tipo solar. Então, é um momento de transição. Então, para a Eletrobras, é um momento difícil. E do ponto de vista empresarial e do ponto de vista político da Eletrobras, é uma situação agora bastante difícil. Primeiro, que esse Congresso, não esse, o anterior, mas esse atual Congresso é um retrato, em alguns momentos, piorado do Congresso anterior. E esse Congresso aprovou esse modelo que foi feito de entrega da Eletrobras para o controle da iniciativa privada. Né? Na verdade, eles, a hora que fizeram essa coisa da capitalização da Eletrobras, eles não venderam a Eletrobras, eles passaram a Eletrobras ao controle da iniciativa privada, isso tudo através de lei. A lei aprovada no Congresso passado. E não vejo esse Congresso atual com postura diferente do Congresso anterior. Então, teria necessariamente, para que possa reverter as decisões tomadas sobre a questão da entrega da Eletrobras para o capital privado, teria que ser via lei, teria que aprovar uma lei no Congresso, e esse Congresso eu não vejo favorável a que isso aconteça. Houve os movimentos do governo federal de buscar via jurídica a questão da reversão do quadro, mas eu
não sou nem um pouco otimista em ter vitória nessa situação, visto que nós estamos discutindo uma lei que foi debatida no parlamento. Então, eu não vejo a nossa estrutura judiciária em situação de enfrentar essa decisão do parlamento nesse momento. Então, é uma luta difícil. Eu não vejo de fora, eu estou vendo muitas lutas da questão da receita da Eletrobras de fora, e vejo que tem várias questões acontecendo e não estão sendo abordadas nem pela imprensa, nem pelo governo, nem pelos aqueles que fazem a luta contra a privatização da Eletrobras. Ou seja, as empresas subsidiárias da Eletrobras, tipo Chesf, Furna, CGTE, essas empresas que estão hoje, Eletronorte, essas empresas que hoje são subsidiárias da Eletrobras, elas estão sendo devagar e com muito cuidado lá, coordenada pelo Wilson Pinto Ferreira Júnior, estão sendo preparadas para serem também elas privatizadas. E acho que, na minha visão agora, nós teríamos que não abandonar a luta em defesa da Eletrobras, mas também potencializar lutas em defesa da Eletronorte, em defesa da Chesf, em defesa da Copel não, da CGTE, e em defesa de Furnas. Nós precisamos defender essas empresas para que elas não ganhem, porque ela já foi aprovada na diretoria da Eletrobras, a independência dessas empresas. Foram criadas estruturas independentes dessas empresas. Então, há um preparo para vender essas subsidiárias. Então, paralelo a essa luta, que é uma luta difícil, enfrentar esse Congresso que está colocado aí, eu diria, Elias, que na minha visão, olhando de fora, assistindo aqui da minha situação de aposentado, era a hora de começarmos lutas pontuais em defesa da Eletronorte, em defesa da Chesf, em defesa de Furnas, em defesa das empresas subsidiárias da Eletrobras. E continuando nessa pauta do Ministério de Minas e Energia, ocorreu um seminário na segunda-feira em São Paulo e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que antes de pensar em aproveitar oportunidades de investimento do setor elétrico, o país precisa resolver problemas mais imediatos para que a gente possa dar passos adiante. Você concorda com ele, Wilson? Então, exatamente o que eu estou aqui tentando contribuir e chamar a atenção sobre aqueles que estão dirigindo a Eletrobras, não só a diretoria sob a liderança do Wilson Pinto, mas também o próprio Ministério de Minas e Energia, a forma que vem atuando e a forma de negociação que houve de montagem da estrutura do governo. Então, a Eletrobras, da forma que está, ela tentando aí se preparar para desfazer das suas empresas subsidiárias, eu não vejo na Eletrobras, não vejo iniciativa da direção da Eletrobras, né? E nós já tivemos um debate aqui sobre a questão da atuação do Wilson Ferreira Júnior, que é aquele que coordenou a privatização no estado de São Paulo e depois passou para o outro lado do balcão da empresa privada, que o objetivo, a tarefa do Wilson Pinto Ferreira Júnior é destruir a Eletrobras, não é de fazer a Eletrobras ela virar uma empresa de investimento. Então, se nós não defendermos a manutenção das empresas subsidiárias, e esse as coisas que o ministro
está olhando, está dizendo que precisa ver, porque a Eletrobras, como holding, ela não tem nenhum ativo. Os ativos estão na sua subsidiária, na Chesf, em Furnas, na Eletronorte. Então, os ativos estão nas subsidiárias. Então, a Eletrobras ela teria que ter um projeto de investimento via as suas subsidiárias. E eu vejo o movimento da direção atual da Eletrobras sobre essa coordenação que nós temos hoje do Ministério de Minas e Energia, no caminho de não colocar Furnas, as empresas subsidiárias, para participar dos leilões, participar de projeto de ampliação do parque gerador, de participar de leilões de transmissão, que nós vamos ter agora no meio do ano, leilão de transmissão. Então, eu não vejo esses movimentos. Então, o que o ministro fala no seminário, na minha visão, aponta no seminário, é que a preocupação hoje dele, não do governo, eu não vejo isso como visão do governo. Ele, inclusive, em alguma parte, ele chega a acusar o presidente Lula de estar jogando para sua plateia, o público do PT. E eu não vejo essa forma de atuação do presidente Lula. Eu vejo o presidente Lula governando com bastante amplitude, né, que ampliou a sua base de apoio de governo, e não vejo o presidente Lula não é o político de jogar para uma plateia interna. Ele tem uma visão aberta de mundo. Então, com essa visão aberta de mundo, agora desembarcou agora há pouco no Japão, buscando discussão sobre a questão não só do desenvolvimento do país, mas também de buscar discussão sobre como nós vamos gerar energia no Brasil de maneira sustentável. Ô, Wilson, tem uma notícia aqui que saiu na Rádio Senado que eu achei muito interessante e vou pedir para que você comente. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o sistema de planejamento e operação do setor elétrico brasileiro. O Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, monitoram e estabelecem as regras para a transmissão, distribuição e comercialização de energia no país. O Tribunal de Contas da União encontrou uma série de fragilidades, entre elas a falta de metas e indicadores para avaliar se as operações ocorrem de maneira adequada. O trabalho também destaca auditorias para analisar os sistemas e procedimentos técnicos, que devem ser feitas com certa frequência. O tribunal determinou que o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL façam um plano de ação para corrigir as falhas. O prazo para apresentar o documento é de 180 dias. Que ducha de água fria, hein, Wilson? Bem, Elias, o TCU, corretamente, fazendo o seu papel de fiscalizador dos movimentos do Executivo, ele está fazendo o seu papel, e aí é o que está refletindo o nosso grande debate da questão da privatização da Eletrobras. Nós tínhamos, no processo antes da privatização, nós tínhamos a empresa de planejamento energético do sistema elétrico. E hoje ninguém fala dessa empresa de planejamento do sistema de energia elétrica, e a empresa, a EPE, ela não tem nenhuma proposta para o futuro do setor elétrico. Nós tínhamos aqueles planos de futuro, de previsão do futuro, e prever quanto a Eletrobras ia investir em aumento da capacidade do sistema. Nós tínhamos todo esse estudo que era feito pela empresa de planejamento energético, a EPE, sustentado pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa da Eletrobras. Esses dois órgãos, eles ainda existem por força da lei, mas pela legislação aprovada, esses dois órgãos deixarão de existir. Então, ou seja,
Nós tínhamos um setor era totalmente desarranjado, nós tínhamos um setor que não se comunicava, o setor de operação com o setor de planejamento, e aí foi criado o Grupo Coordenador de Operação Interligada, o Grupo Coordenador de Planejamento do Sistema Elétrico, foram criados lá no início do governo do Fernando Henrique, e depois aprimorados, eles foram, em 2004, com a Lei 10.848, implementada pela ministra Dilma, quando era ministra de Minas e Energia, que organizou o funcionamento da empresa de planejamento, organizou o funcionamento do Operador Nacional do Sistema, e agora o que nós estamos acompanhamos durante 4 anos, um abandono total nessa parte do planejamento e a preparação para a privatização da Eletrobras. E, infelizmente, nós estamos há 5 meses de governo, ainda não dá para a gente fazer uma avaliação mais aprofundada, mas até esse momento não vejo a retomada do planejamento. Então, o TCU tem razão na sua advertência, e nós também, que eu digo, além de defender as empresas subsidiárias da Eletrobras, nós temos que discutir. Temos várias coisas para discutir no setor elétrico: a questão do planejamento, a questão da operação interligada, a questão de como funciona o Operador Nacional do Sistema, a questão das usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e a futura Angra 3. Nós temos que discutir o Tratado de Itaipu, que vence esse ano, o Tratado de Itaipu. Então, tem uma série de questões que tem que ser debatidas do setor elétrico, e eu, como espectador que estou vivendo agora, não estou percebendo esse debate. Então, o Tribunal de Contas da União ele tem razão na advertência que faz, nesse momento, sobre a questão do setor elétrico. Outra notícia importante aqui é que o estudo apresentado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia aponta que a abertura total do setor elétrico poderá levar a uma economia de mais de 35 bilhões de reais por ano. Esse valor seria de 22 bilhões de reais para baixa tensão residencial, quase 11 milhões para os setores rural, comercial e industrial de pequeno porte, 1 bilhão e 600 milhões para o setor público e 880 milhões para consumidores de baixa renda. Nesta conta não está incluído um outro montante estimado em 1,4 bilhões de reais em decorrência da redução de subsídios para os consumidores de baixa renda, que compõe a CDE e é cobrada de todos os consumidores, além da redução de 4% do encargo. De acordo com a entidade, o abatimento significa uma economia média de 19% na conta de luz, se considerados os valores de 2022. Caso fossem utilizados os valores de 2023, significativamente mais baixos no Mercado Livre, a redução média na conta de luz chegaria a 23% e beneficiaria quase 89 milhões de consumidores. Essa conta está correta, Wilson? É uma conta difícil, Elias. É uma conta difícil, né? Muito número, né? A Bracel apresentou aí uma sopa de números, né? Para justificar o que eles chamam a abertura total do mercado, que é tornar o mercado totalmente livre. E a pergunta que eu deixo para a gente refletir, para que a gente possa pensar, vamos comparar a telefonia, como a telefonia foi privatizada e nós hoje temos consumidor de baixa renda da telefonia, não existe. Então, o que aponta nesse estudo é você tornar o mercado totalmente livre e vai comprar energia quem puder, quem tiver condição. Hoje tem acesso à telefonia, tanto fixa como telefonia celular, quem
pode, quem tem recurso para isso, né? Ou aqueles que não têm os recursos para a manutenção de um bom plano de telefonia, ele carrega semanalmente na padaria da esquina, na mercearia, e nós estamos, eu volto a repetir, tenho falado aqui no nosso panorama, eles querem transformar a energia em uma commodity geral, e ao transformar a energia numa commodity geral, é o discurso dos privatistas. Ou seja, se colocar na mão da iniciativa privada, tirar o Estado do meio, essa retirada vai reduzir o valor da tarifa. O que aponta já nessa tarefa que a Abracel defende aqui, e defende de maneira bastante clara? É o fim do consumidor de baixa renda. Hoje nós temos o consumidor de baixa renda, que ele tem um subsídio na conta de luz, que é rateado entre todos os consumidores através da CDE. E o que a Abracel sinaliza é o fim desses consumidores livres, ou seja, a energia vira uma mercadoria, e essa mercadoria é vendida no preço do vendedor, do preço que o vendedor... E aí a Abracel propagandeia, se passar para o controle deles, o controle do valor não ser mais feito via a revisão tarifária, a correção tarifária via a ANEEL, como é feito hoje, a tarifa de energia controlada, e deixar na mão do Deus Mercado, o Deus Mercado vai reduzir a conta de luz. Não é verdade esses números, não me aprofundei em olhar esses números, mas eu não tenho nenhuma dúvida e não tenho medo de dizer que são números irreais, são números que não existem, são números criados cabalisticamente dentro de uma planilha para aqueles que querem se assenhorar do restante de controle que possa ter o setor elétrico, que é substituir, nós já falamos de extinção da EPE, nós já falamos da extinção do CEPEL, e nós estamos falando de extinção da ANEEL, não tem mais papel nenhum na ANEEL, e deixar o Deus Mercado tomar conta da energia. É isso que a Abracel está colocando nesse seminário. E falando de... Ela liberou o início da operação em teste a partir do dia 17 de maio. Aliás, liberou ontem as UG1 e UG2 da UTE Ciclos, com 2, megawatts de capacidade instalada, e a UG5 EO Ventos de São Vítor com 6,2 megawatts. No total foram liberados 9 megawatts. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União de ontem. Wilson, é a comprovação de que as pessoas querem investir, continuam investindo na expansão do setor, hein? Elias, eu não tenho essa visão otimista. Na verdade, essas liberação que a ANEEL fez agora é o cumprimento do leilão de emergência de outubro de 2021, que era para ter entrado em agosto de 2022 e não entrou. O novo prazo que foi dado pela ANEEL para entrar em funcionamento as usinas que foram participar do leilão de outubro de 2021, que era para ser em agosto de 2022, o novo prazo que a ANEEL deu foi maio de 2023. Então, eles estão cumprindo um prazo, um cronograma atrasado do processo de preparação da privatização da Eletrobras, que foi aquelas usinas que foram aprovadas através de jabutis na lei que autorizou a privatização da Eletrobras, de construir termoelétricas em localidades base de eleitoral do deputado, para que pudesse votar favorável ao projeto de privatização da Eletrobras, em lugares onde não há gás e não há linha de transmissão para transmitir. Então, eles estão atrasados com esse projeto
E agora o que está, na verdade, a ANEEL está anunciando é uma entrada em operação de uma capacidade de geração que deveria ter entrado em outubro de 2022. É um anúncio atrasado da ANEEL. E para a gente encerrar, Wilson, a notícia que eu quero abordar aqui é a seguinte: o Operador Nacional do Sistema Elétrico reduziu sua previsão para o volume de chuvas que devem cair em maio nos relógios hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, passando a estimar afluências de 94% da média histórica. Anteriormente, essa marca era 104%. Também fez um ajuste para baixo no nível de armazenamento dos reservatórios da região, para 87,3% ao final deste mês. Anteriormente, a previsão era 88,1%. Olha, Wilson, mas se a gente pensar que há alguns anos a gente estava com racionamento, usina termoelétrica, não chega a atingir tanto, não é? Não, Elias, uma sinalização que o ONS está fazendo, o Operador Nacional do Sistema está fazendo, e é correto, é papel do Operador Nacional do Sistema fazer. Porém, felizmente, para a sociedade brasileira, para os consumidores de energia do Brasil, é um momento favorável. Nós tivemos os nossos reservatórios, que eles encerraram, entraram o mês de 2021, entraram o ano de 2021 em níveis bastante baixos, coisa na casa dos 30%, e entrou o ano de 2022 na casa dos 40%, 50%, e nós estamos agora saindo do período de chuvas. Nós agora estamos terminando o outono e vamos entrar no inverno, e os reservatórios estão na faixa de 98%, 97%, ou seja, os reservatórios estão no seu limite, atingindo o seu limite máximo de 100%. Então, a sociedade brasileira e os consumidores de energia estão em um momento positivo, que os reservatórios estão recuperados, ou seja, mesmo com esse anúncio do ONS, nós não temos ainda, sob a ameaça de nós termos ainda durante o ano de 2023 o acionamento de algumas bandeiras. Eu ainda acredito e vejo isso sinalizado na notícia do ONS, que nós vamos permanecer o ano de 2023, ele todo, na bandeira verde, que é aquela bandeira que nós estamos convivendo agora. E com esse... Opa! Voltamos, agora a gente voltou. Ah, legal. Não, peraí. Agora sim. E com esse comentário, nós encerramos a edição de hoje do nosso Panorama Energético, prometendo voltar brevemente com mais comentários e análises com Wilson Marques de Almeida. Até a próxima, hein, Wilson? Até a próxima, Elias. Vou continuar aqui acompanhando os debates do setor elétrico, à disposição dos trabalhadores para debater o setor elétrico, e tomara que algumas questões que nós discutimos aqui hoje, elas tenham algumas mudanças, tenha alguns outros objetivos, ou seja, vamos defender as empresas subsidiárias da Eletrobras, vamos defender como é que nós vamos operar nossas termoelétricas, vamos discutir como é que vai ser nossa relação com o Paraguai com o fim do Tratado de Itaipu. Nós precisamos fazer toda essa discussão. São tarefas que eu acho que é dos trabalhadores do setor, que precisa fazer isso em prol dos brasileiros, em prol da sociedade brasileira.
E não se esqueça, notícias você confere em www.sinergiaspcut.com.br, também na nossa página no Facebook, digite na área de busca Sinergia, Sindicato dos Energéticos, você vai chegar no nosso endereço, assim como no Twitter, tudo para deixar você muito bem informado. Até a próxima, tchau! Tchau!